lendo o livro dos reis. Já chegamos em Salomão. Lembra que a gente começou a monarquia, Samuel, os reis, chegou agora, estamos em Salomão. O rei Salomão é considerado na Bíblia como o rei sábio. É como se fosse a sabedoria chegou nele e parou. Quando ele teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse a Deus, a gente já sabe que ele pediu sabedoria. Dai-me sabedoria. Ele sabia o que estava pedindo. O sonho do seu pai, Davi, ele realizou. Construir uma casa para Deus. O próprio Davi disse: por acaso Deus precisa de casa? Depois que Salomão construiu o grande templo chamado Templo de Salomão, era realmente muito rico, cheio de esplendor e de grandiosidade diante da pequena cidade de Jerusalém, grande terreno ocupado pelo templo. Ainda hoje, o espaço onde era o templo é um espaço grande, é o mesmo espaço. O próprio Salomão, logo depois da inauguração do templo, quando ele subia o templo para rezar, como foi na leitura de hoje, ele vai dizer assim: Senhor, isso aqui é nada diante do céu, que é a tua casa, mas coloca a tua mão sobre esta casa, que a gente diz que é a tua casa. Abençoa, santifica, de modo que todos que entrarem aqui possam sair aliviados. Aceita os sacrifícios que nós vamos oferecer nesta casa. Foi a oração de Salomão, na leitura de hoje, agradecendo, porque tinham concluído o templo, a casa dedicada a Deus, já estava tudo funcionando, e ele vai então abrir o seu coração para Deus e dizer: isso aqui é nada diante da tua grandeza, mas é o que a gente tem para te oferecer. É a nossa homenagem, de modo que quem entrar nesta casa, que se sinta, ou que sinta que está entrando na casa de Deus. Os judeus, nós já sabemos que eles têm muitas tradições, inclusive o judeu nunca está só. Quando ele chega, ele já forma o bairro dos judeus. Em qualquer país, em qualquer cidade, eles vão se juntando e ali vão se casando entre si, de modo que ali tem uma vida própria dos judeus. E foi isso que foi fácil de identificá-los no tempo da Segunda Guerra Mundial. E a gente já sabe que o Holocausto dizimou 6 milhões e 500 mil pessoas judias, só pelo fato de ser judeu. O Holocausto. Ora, Natal tem quase 1 milhão de pessoas, só para a gente ter uma ideia. Foi morto no mundo quase 6 vezes a cidade de Natal, só pelo fato de ser judeu. Mas eles não desistiam, mantinham fiéis nas suas tradições, ainda hoje, onde eles chegam, eles se mantêm fiéis às suas tradições. É o que Jesus vai denunciar no evangelho de hoje. Jesus, então, está lá em Jerusalém. Os mestres da lei, os doutores da lei chegam perto dele e, de repente, prestam atenção, porque eles ficavam procurando o que era que Jesus fazia, o que os discípulos de Jesus faziam, para poderes compararem com a tradição deles, compararem com a lei de Moisés. Eles olharam, os discípulos não estavam lavando as mãos antes das refeições. Eles vão ignorar, vão questionar Jesus com isso. Por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Aí vai explicar: todo judeu não senta à mesa sem antes se purificar. Quando volta da rua, tem que tomar um banho para poder entrar em casa ou fazer a refeição, que é o correto, como nós estamos aprendendo hoje, ao voltar
da feira, do comércio, chegou em casa, né? O certo mesmo era a gente nem entrar com o sapato que a gente vem da rua, deixar o sapato lá fora, entrar com o calçado que a gente vai usar dentro de casa para não levar bactéria, lixo, porcaria da rua. Mas a nossa tradição já é uma outra. Mas agora, nesse tempo de pandemia, a gente tem forçada a barra para a gente ir melhorando também nessas coisas. Pois bem, enquanto os fariseus, os doutores da lei, se apegavam muito à tradição judaica, Jesus vai olhar para eles, vai dizer assim, bem profetizou Isaías, a respeito de vocês que se comportam como hipócritas. Este povo me louva com os lábios, mas me despreza com o coração. Dão muita importância à tradição e esquecem de viver o mandamento do amor. Dão muita importância aos costumes tradicionais, mas se esquecem de viver realmente, de honrar a Deus sobre todas as coisas. O que será que Jesus diria hoje para nós? Para nós que viemos aqui todos os dias, como será a nossa vida depois que a gente sai daqui? Será que nós também honramos a Deus com os lábios e o desprezamos com o coração? Ou a nossa vida, do jeito que a gente reza aqui, a gente também é em casa, é na rua, é no trabalho? Será que a gente está tendo paciência com os outros que pensam diferente da gente? Ou a gente já vai apontando o dedo e condenando? E as nossas práticas devocionais? Às vezes tem gente que não vem à missa não, porque faz as suas devoções em casa. Ora, a missa está em primeiro lugar. Tem gente que reza 3 terços durante o dia, mas não lê um versículo da Bíblia. Ora, o que é mais importante? A Bíblia ou os terços que nós rezamos? Então a gente precisa ver também, rever como é que estão as nossas práticas religiosas e a nossa atenção ao essencial. Às vezes a gente é tão radical nas coisas da gente, mas despreza o outro, mas não ajuda o outro. Este povo me louva com os lábios, mas me despreza com o coração, já dizia o profeta Isaías. Pois então, acolhamos a palavra de Deus, essa sacudida que Jesus dá nos fariseus, mas também dá na gente, para poder, ao invés de a gente priorizar o acidental, o que não é muito importante, a gente focar no que é importante. O mandamento do amor, a prática da palavra de Deus. O resto é consequência. O resto é consequência. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. E assim, cheios de fé e confiança, vamos ficar de pé, elevemos ao Pai do céu as nossas preces comunitárias. Após cada prece,